Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Te eu vou clamar, pois
Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, meu Pai, para te louvar. Nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos aqui, meu Pai, nós queremos ouvir a tua voz, que teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade no nosso meio e venha falar aos nossos corações, meu Pai, no decorrer deste culto. Não permita, meu Pai, que nós venhamos a sair deste lugar, meu Pai, da mesma forma que entramos. Que possamos sair transformados, meu Pai, pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Graças te damos também, meu Pai, pelos irmãos que têm se mantido fiel a ti, meu Pai, na devolução dos dízimos e das ofertas, meu Pai. Sustente a cada um deles, meu Pai. Não permita que nada venha faltar a cada um destes teus filhos, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão a ti, meu Pai. Essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, meus irmãos? Nós vamos dar continuidade à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Peço aos irmãos que, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé e abram as suas Bíblias. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 12 a 18. Se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Filipenses 2, de 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Amém, meus amados? Amém? Vamos ler o que a palavra de Deus tem para nos ensinar? Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez essa noite, agradecendo agora especificamente pela sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela maravilhosa palavra que nessa noite, mais uma vez, o Senhor haverá de compartilhar com cada um de nós. Usa-me, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, para transmitir a verdade desta palavra ao coração de cada um dos teus filhos que aqui se fazem presentes. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, pois somente Ele é que de fato tem esse poder. Somente Ele é que pode trabalhar a nossa mente e o nosso coração, a fim de entendermos o mistério da salvação anunciado por Jesus Cristo. Fala conosco, ó Pai, é o que te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Agradecer aqui pelo nosso irmão Lazinho. Graças a Deus pela sua vida, meu jovem. Nós ficamos sempre muito felizes quando você está aqui presente conosco. Meus irmãos, já há alguns domingos que nós estamos fazendo a exposição bíblica do texto da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, meus irmãos, eu preparei para vocês aqui um breve resumo das características gerais dessa carta, para facilitar aos irmãos o entendimento desse contexto que está servindo de base
para os nossos estudos aqui nos domingos à noite. Então, só recapitulando com os amados irmãos, peço aos amados que prestem atenção aqui, boa parte dos irmãos que têm Bíblias de estudo já tem essas informações nas Bíblias de vocês, mas é sempre válido estar relembrando para que nós possamos de fato entender o contexto que Paulo estava vivendo há 2000 anos atrás, quando ele enviou essa epístola aos crentes da cidade de Filipos. Então, primeiramente, meus irmãos, o autor dessa epístola, obviamente, o apóstolo Paulo. O propósito principal de Paulo ao escrever essa epístola, meus irmãos, agradecer aos crentes filipenses pela solidariedade e estimulá-los à união e à cooperação mútua. Então, meus irmãos, eu já comentei com vocês em diversas ocasiões, Paulo, ele era muito grato a Deus pela solidariedade dos crentes da cidade de Filipos. E como que essa solidariedade era demonstrada, meus irmãos? Os filipenses, eles nunca deixaram de contribuir financeiramente, intercedendo, visitando, enfim, tudo que estivesse ao alcance dos filipenses para ajudar Paulo em sua obra missionária, eles estavam dispostos a fazer. Então, Paulo, meus irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. E ele foi sustentado durante boa parte do seu ministério pelas ofertas que eram enviadas pela comunidade cristã na cidade de Filipos. Então, a principal razão de Paulo ao escrever essa carta foi a de agradecer a esses crentes pela solidariedade deles. Só que, obviamente, meus irmãos, Paulo aproveita o ensejo do agradecimento para também doutrinar aqueles irmãos. Uma vez que ele era mestre e estava falando com seus discípulos, ele não podia perder a oportunidade de também discipulá-los, de orientá-los, de continuar dando a eles instruções a respeito da fé cristã. Então ele aproveita o ensejo e os estimula à unidade e à cooperação mútua. Dentre outros aspectos que nós também já tivemos a oportunidade de estudar fazendo essa exposição da carta aos Filipenses. A data, meus irmãos, em que essa carta foi escrita, provavelmente cerca de 61 depois de Cristo. A ocasião, Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Só que o local em que ele estava preso é desconhecido. Boa parte dos estudiosos, meus irmãos, entendem que ele estava preso em Roma, certo? Mas essa, na verdade, é uma afirmação que nós não podemos fazer com certeza. Por isso, então, é que eu destaquei ele para os irmãos. Paulo escreveu da prisão, mas o local em que ele esteve preso é incerto, certo? O público original, meus irmãos, para quem Paulo escreveu essa carta originalmente falando? Os cristãos filipenses. A cidade de Filipos recebeu esse nome por causa de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Estava localizada na famosa Via Egnatia, a principal estrada de ligação da capital Roma com a Ásia Menor. A comunidade cristã em Filipos era composta principalmente por gentios. Então, meus irmãos, essas são as características gerais dessa carta que tem servido de base para a nossa exposição nos últimos domingos. Domingo passado, meus irmãos, nós tivemos aqui o privilégio de estudar um dos textos, meus irmãos, que eu particularmente falando, mais admiro no Novo Testamento, pela beleza desse texto e por aquilo que ele retrata. Na sexta-feira, inclusive, o irmão Edvones vai lembrar, na sexta-feira nós estávamos tendo aula de grego lá no seminário, e eu utilizei esse texto para poder fazer a exegese com os irmãos em classe. O texto que serviu de base para os nossos estudos aqui no domingo passado foi o texto, capítulo 2, versos de 5 a 11, a famosa doutrina da kenosis, a doutrina do autoesvaziamento ou da auto-humilhação de Jesus. O que essa doutrina nos ensina? Ela nos mostra o maior exemplo de humildade dado na história. E esse exemplo de humildade sem igual, sem comparação, foi dado por Jesus Cristo, que mesmo subsistindo na forma de Deus, abandonou toda a sua glória e se fez carne, como eu e como você, padecendo uma morte terrível, morte de cruz. Então, meus irmãos, o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de humilhação foi dado pelo nosso Deus,
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele, mesmo sendo Deus, abandonou toda a sua glória e morreu no meu lugar, no seu lugar, dando a você a oportunidade de, pela fé, ser salvo da condenação pelos seus pecados. Amém, meus amados? Foi sobre isso então que nós falamos no domingo passado. E hoje nós daremos continuidade a esse texto, analisando, meus irmãos, o capítulo 2, versos de 12 a 18. São 4 verdades, meus irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, tendo por base esse trecho dos versículos de 12 a 18. Nós vamos aqui fazer a leitura novamente e assim teremos a oportunidade de fazer os destaques essenciais para o nosso aprendizado nesse momento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Volte os seus olhos para a Bíblia novamente. Vamos acompanhar a leitura, versículo 12. Assim, pois, amados meus, lembrando, meus irmãos, que Paulo está aqui dando continuidade à sua carta. Então, no domingo passado nós vimos ele falando sobre a doutrina da kenosis, a auto-humilhação de Jesus, e ele dá continuidade a esse texto nesse instante, dirigindo-se agora claramente aos irmãos da cidade de Filipos, da mesma forma que eu estou me dirigindo a vocês. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui, meus irmãos, logo nesse primeiro versículo, versículo 12, eu faço aqui o primeiro destaque nessa noite. Com ou sem a presença de Paulo, os filipenses deveriam desenvolver a sua salvação. Meus irmãos, nós já vimos isso antes, quando Paulo diz aqui no versículo 27 do capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mais uma vez então aqui, meus irmãos, no capítulo 2, Paulo, irmã Gene, está dizendo para os crentes da cidade de Filipos, meus irmãos, ainda que estando eu presente ou não, estando eu junto com vocês ou distante, é importante para mim saber que vocês permanecem firmes na sua fé, desenvolvendo a vossa salvação. É interessante, meus amados, essa expressão, e essa expressão ela é fundamental na nossa declaração doutrinária. Quando nós estudamos o artigo da nossa declaração doutrinária que fala sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação, nós aprendemos, irmão Áureo, que a salvação na vida do crente, ela se desenvolve em 4 etapas. Em 4 etapas. A pessoa, a partir do momento que ela reconhece que ela é um pecador, que ela se arrepende dos seus pecados, e ela então faz uma aliança de fé com Jesus Cristo, ela passa então a dar início a esse processo de salvação, que se desenvolve em 4 etapas. Primeira coisa, regeneração. Segunda coisa, justificação. Terceiro passo, santificação. E o último passo na etapa do nosso processo de salvação é a chamada glorificação. Regenerar é o quê? Nascer de novo. O Áureo, quando aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nasceu de novo. As coisas velhas ficaram para trás. O velho homem ficou para trás. Pela fé em Jesus Cristo, ele foi feito nova criatura. Isso é regeneração. Ao mesmo tempo que o Áureo nasceu de novo, ao fazer uma aliança com Jesus, ele foi também justificado. O que significa isso? Antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, o que Deus enxerga em nós é o quê? Um ser humano pecador, condenado ao inferno pela sua rebeldia. Em outras palavras, antes de fazer uma aliança com Cristo, você é, aos olhos de Deus, um injusto, um rebelde. E essa sua condição de rebelde, de injusto, ela só pode ser modificada por uma aliança de fé genuína feita com Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que o Áureo nasce de novo, ele é também justificado. Ou seja, o Áureo que antes de aceitar Jesus era um injusto, era um rebelde, agora,
tendo ele o sangue de Jesus cobrindo a multidão dos seus pecados, ele então, aos olhos de Deus, passa a ser visto como um homem justo. Justo. Então esses dois passos, eles acontecem quase que simultaneamente na vida do crente. Ao mesmo tempo, o Áureo entregando a sua vida verdadeiramente nas mãos de Cristo. Ao mesmo tempo que ele nasce de novo, ele é também naquele instante justificado. Ou seja, ele é tornado justo aos olhos de Deus. E aí, meus irmãos, vem o terceiro passo, que é sobre esse passo que Paulo está falando aqui, Áureo. Quando Paulo diz aqui aos filipenses: na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que é isso, irmão Sebastião? O que Paulo estava querendo dizer aqui, quando ele disse, há 2000 anos atrás, para os crentes da cidade de Filipos: ó filipenses, estando eu presente ou não, que vocês desenvolvam a vossa salvação. Ora, meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Áureo, não é só ficar lá parado de braços cruzados esperando o dia que Jesus voltar. Se fosse assim, seria muito fácil. Deus, meus amados irmãos, quer que cada um de nós, uma vez que nós nos tornamos filhos dele, e quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Então, existe, irmã Catrine, uma distinção clara na humanidade depois de Jesus Cristo. Aqueles que fizeram uma aliança com Cristo são filhos. Aqueles que permanecem rebeldes e relutam em fazer uma aliança de fé com Jesus não passam de meras criaturas. E como meras criaturas, assim como o diabo e seus demônios, estão destinados à condenação eterna, à separação eterna de Deus, em virtude de seus pecados. Então, meus irmãos, nós somos feitos filhos a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e fazemos uma aliança de fé genuína com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, da mesma forma, irmão Áureo, que você foi regenerado e justificado, você também agora precisa desenvolver a sua salvação. E como é que nós desenvolvemos a salvação, irmão Cleiton? Através da santificação. O que a palavra de Deus nos ensina, dona Brenda, é que todo filho verdadeiro de Jesus Cristo, ele deve ser santo. Agora, o que é ser santo? É você receber um títulozinho da igreja? É o pastor Amadeu pegar aquele Santa Verônica. Decreto, por decreto pastoral, a santificação da irmã Verônica. Pura, imaculada, dedicada, compromissada, e daí por diante. Será que é isso que a Bíblia chama de santidade, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra santidade, a palavra santo, a raiz hebraica dessa palavra, ela significa algo tão simples, que os homens, no decorrer dos séculos, fizeram tanta questão de complicar, que às vezes o povo nem acredita. Mas o significado da palavra em sua origem etimológica, nada mais é do que separado. Quando Deus nos ensina nas Escrituras, sede santos, como eu sou santo, o que Deus está querendo dizer, como nosso Pai Celestial, é que nós devemos nos separar de tudo aquilo que desagrada a Deus, como o próprio Deus não se deixa contaminar por estas coisas. E nesse sentido, irmão Ciene, volta a repetir, todo verdadeiro filho de Deus deve ser santo, independentemente de decreto, viu, irmão Sebastião? Você, aos olhos de Jesus Cristo, deve ser um santo. Isso não significa que você vai se intitular de santo, que você vai se rotular de santo, que você vai ser aí o São Sebastião. Não. A santidade da qual a Bíblia fala é um atributo, uma qualidade de todo verdadeiro filho de Deus.
Se você é um filho genuíno de Jesus Cristo, você deve ser santo. Isso significa o quê? Significa que você deve se separar de tudo aquilo que desagrada ao seu Pai Celestial. Lembrando, meus amados irmãos, que quando nós falamos nessa separação, nós não estamos falando aqui em ascetismo. Viu, irmão Genivaldo? Nós não estamos falando aqui em ascetismo. E o que é o ascetismo? É você se isolar lá na montanha, vivendo como monge. Não. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Jesus, ele não nos chama para ser ascetas. Jesus, ele não nos chama para sermos monges. Jesus, irmão Áureo, ele quer que você seja separado, assim como ele e os seus discípulos foram, mesmo vivendo no meio do povo, mesmo vivendo no meio do pecado. E nós vamos ver um pouco mais adiante aqui, meus amados, que o que Deus, na verdade, quer, o que Jesus Cristo quer que eu e você sejamos, irmão Áureo, ele quer que nós sejamos luz, que ele quer que nós resplandeçamos. Ora, do que adianta você ser luz no cume de uma montanha? A luz, meus irmãos, ela só tem finalidade na escuridão. Nós precisamos mostrar que nós brilhamos à luz de Jesus em meio ao pecado, em meio às pessoas que ainda não conhecem esse Jesus verdadeiramente e que precisam ter um contato com Ele para entender que sem Ele elas não podem viver. Então, meus irmãos, quando Paulo ele diz aqui, com ou sem a presença de Paulo, os filipenses deveriam desenvolver a sua salvação. Quando ele diz aqui, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando Paulo diz isso, ele está falando da santificação. Irmã Gene, enquanto você estiver nessa terra, você tem que se santificar. Porque é justamente a santificação, meus irmãos, que nos conduzirá, irmão Josimar, à última etapa no processo da salvação. E qual é a última etapa no processo da salvação? A glorificação. O que é a glorificação? É o momento em que nós seremos glorificados com Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, irmão Áureo, e te arrebatar nessa terra, você receberá um corpo glorificado. E assim, então, estará consumado o processo de salvação que tem se desenvolvido na sua vida. Todo esse processo, meus irmãos, de santificação, ele culminará na glorificação. Agora eu quero lembrar os amados irmãos que Jesus, ele só glorificará os verdadeiramente santos. Jesus, ele só glorificará, irmão Áureo, os verdadeiramente nascidos de novo. Jesus, irmã Verônica, só glorificará os verdadeiramente justos. Então, meus irmãos, nós precisamos cumprir com essas etapas. E Paulo está dizendo isso aqui aos filipenses da mesma forma que eu estou dizendo a vocês hoje. Meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista em Rio Verde, quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Esse, meus irmãos, é um mandamento, é um requisito que nós precisamos cumprir. Se é que nós queremos, de fato, viver na glória com Jesus. Você quer isso? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura, meus irmãos? Versículo 13. Agora olha só que interessante. Muitos poderiam se perguntar nesse momento, mas pastor, mas viver assim é difícil demais. Essa santificação, ser santo é difícil demais. Como que nós podemos conseguir isso? E aí vem a resposta, irmão Adair. Olha só o que Deus diz através de Paulo no versículo 13. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O segundo destaque, meus irmãos, que eu quero dar aqui aos irmãos essa noite. Deus é quem efetua. Essa deve ser a principal motivação do discípulo no desenvolvimento da sua salvação. Então,
Mas Verônica, você tem que ser santa, você tem que se santificar confiando nas suas próprias forças? Você, irmão Áureo, você tem que se santificar confiando só nos seus próprios esforços? Será que só pelos seus próprios esforços você vai conseguir fazer isso? É óbvio que não, meus irmãos. Nenhum de nós, preste atenção, você também que nos acompanha nessa mensagem em vídeo, esteja atento ao que eu estou falando a você nessa noite. Nenhum de nós, na condição de seres humanos, pecadores, com essa natureza pecaminosa dentro de nós, nenhum de nós consegue cumprir todas essas etapas do processo da salvação pelas nossas próprias forças. Ao Senhor pertence a salvação. Esse final de semana, ontem, estava lendo ali algumas pérolas lá do Facebook. Eu até comentei com os irmãos hoje pela manhã, vendo algumas frases ali do famoso pregador Charles Spurgeon. Ele dizendo ali: eu creio sim que Deus me escolheu. Creio sim que Deus me escolheu. Porque Ele é que tem capacidade plena de não apenas me escolher, mas me capacitar para a escolha que Ele mesmo fez. Capacidade essa que eu, com toda certeza, não teria. Em outras palavras, o que o Spurgeon estava dizendo é que se nós conseguíssemos salvar a nós mesmos, não haveria necessidade de um Salvador. E aí eu acho interessante as palavras que ele usa. Já então que Jesus se propôs a ser esse Salvador, não queira você interferir. Deixe ele cumprir com a missão dele. A obra, irmão Genivaldo, que Jesus Cristo realizou na minha vida e na sua, meu irmão, ela é magnífica. Ela é maravilhosa. Esse mesmo Deus, irmão Genivaldo, que te conduziu até o momento em que você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, é esse mesmo Deus, meu irmão, que vai dar a você condições de perseverar até o dia da sua morte. Não adianta, meus amados, nós querermos, pelos nossos próprios esforços, cumprir com esse processo. Pelas nossas próprias forças, irmão Odair, nós jamais conseguiríamos nos santificar da forma como Deus quer. E é por isso, meus amados irmãos, que Paulo diz aqui, Filipenses, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar conforme a sua vontade. Se Deus quer que você persevere até o fim, irmão Áureo, Ele te dará condições de perseverar. Amém? Se Deus quer que você se santifique, irmão Odair, Deus dará a você as condições para que você se santifique. É Deus, irmã Catrine, que opera em mim e em você, tanto o querer quanto o realizar. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Graças a Deus, irmã Diandra. Porque se isso dependesse de mim, na minha fraqueza, no meu pecado, eu estaria perdido. Graças a Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem para com cada um dos seus filhos. Se nós fôssemos, meus amados irmãos, deixados nessa caminhada, à mercê de nossas próprias escolhas, sem uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, irmã Ednete, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, nos conduzindo ao pleno conhecimento da vontade de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. É por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos aproveitar ao máximo oportunidades como essa, porque você não foi trazido aqui em vão, não. Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Nenhum de nós está aqui nessa noite por mero acaso. É Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. E glorificado seja o nome de Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então,
O segundo destaque que eu quero dar a vocês essa noite: Deus pede que você se santifique, irmão Áureo, mas não se preocupe. Não se torture pensando que pelos seus próprios esforços você jamais conseguiria tal coisa. Deus está ao seu lado. Ele dá a você todas as condições que você precisa para desenvolver essa caminhada. E Ele, meu irmão, vai caminhar segurando na sua mão até o dia da sua morte, quando você vai se encontrar com Ele pessoalmente. Amém? Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Porque sem esse Jesus segurando nas nossas mãos, nós, irmã Edinete, não conseguiríamos dar um passo sequer. Ele está aqui ao meu lado. E é por ter essa certeza que eu caminho. Sozinho eu jamais conseguiria. Amém? Amém, meus irmãos? Acompanhe o texto bíblico novamente. Versículo 14. Olha só, meus irmãos. Depois de Paulo dizer aos filipenses, santifiquem-se, fiquem tranquilos que é Deus que opera em vocês tanto querer quanto realizar. Agora Paulo então diz a eles claramente, uma vez que vocês estão cientes que Deus está nessa caminhada com vocês, que vocês não estão sozinhos, versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia da volta de Jesus, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém, meus amados? O terceiro destaque que eu quero fazer aos irmãos essa noite, com base nesses 3 versículos, 14, 15 e 16. No processo de santificação, não há lugar para murmurações e contendas. Precisamos resplandecer, brilhar, no meio de uma geração corrupta. Preservar a palavra da verdade até o dia em que Jesus voltará. Irmão Dair, nesse processo de santificação, meu irmão, nesse processo em que Deus está aí ao seu lado, dando a você todas as condições e ferramentas necessárias para que você possa de fato conseguir obedecer a Deus, nesse processo, meus irmãos, nós não podemos nos dar ao luxo de murmurar, de reclamar. Meus irmãos, quem alcança a graça que nós alcançamos de sermos salvos da condenação do pecado pela nossa fé, não tem direito de reclamar. Não tem direito de murmurar, irmã Heloísa. O que Deus fez por você, irmã Edneia, ninguém jamais será capaz de fazer. Quem, irmã Heloísa, que você conhece, que abandonou a sua glória e morreu uma morte de cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância? Nós falamos sobre isso aqui no domingo passado, ao expormos aqui a doutrina da auto-humilhação de Jesus. Quem, nessa diversidade de religiões que existem pelo mundo afora, quem você poderia me apontar que tenha feito o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por mim e por você? Quem foi capaz de se humilhar daquela forma? Quem foi capaz de abandonar a sua glória daquela forma? Quem foi capaz, irmão Áureo, de morrer uma morte tão dura como a morte de cruz que Jesus morreu? Nós, irmão Edivones, não temos o direito de murmurar. Nós não temos o direito de reclamar. E é isso que Paulo está dizendo aqui, No processo de santificação, não há lugar para murmurações e contendas. Nós perdemos muito tempo, meus irmãos, brigando, discutindo entre nós. Nós falamos sobre isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Quantas e quantas divisões têm surgido no meio da igreja por conta de contendas, por conta de murmurações, falta de amor, falta de diálogo, falta de unidade. Nós precisamos parar com isso, meus amados.
se nós de fato queremos nos santificar, se nós de fato queremos completar esse processo de santificação e sermos vistos pelo nosso Pai que está nos céus como homens e mulheres santas, nós não podemos nos dar ao luxo de murmurar e de contender entre nós mesmos. E mais do que isso, meus irmãos, Paulo diz aqui que nós precisamos resplandecer, irmão Alex. Nós precisamos brilhar no meio de uma geração corrupta e preservar a palavra da verdade até o dia em que Jesus voltar. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade, Sávio. É sua responsabilidade, irmã Kênia. É sua responsabilidade, irmão Messias. Você que está assistindo essa mensagem, que também é um servo de Deus, é sua responsabilidade. Resplandecer em meio às trevas. Brilhar a luz de Jesus no meio de uma geração incrédula e corrupta, que a todo instante tenta nos perverter e nos desencaminhar dos passos de Jesus. É nosso dever, é nossa responsabilidade brilhar no meio das trevas. As pessoas lá fora, meus irmãos, elas precisam olhar para nós e ver esse brilho. Logicamente, irmã Heloísa, que você não vai acender uma lâmpada na sua cabeça. Não é essa forma de luz que a palavra está nos falando. O que deve fazer, irmã Heloísa, a sua face brilhar diante das pessoas é o caráter de Cristo. E esse caráter de Cristo, meus irmãos, nós só conseguimos nos santificando, obedecendo, irmã Gene. Quantas e quantas vezes nós já dissemos aqui, pregando a palavra de Deus, que se existe um alfabeto na Bíblia, esse alfabeto não é A, B, C, D, é obedecer. É o mínimo que Jesus, irmão Áureo, espera de mim, de você, diante de tudo aquilo que ele foi capaz de fazer. Obediência. Aliás, meus amados, se nós pudéssemos aqui encontrar, biblicamente, teologicamente falando, um sinônimo para a palavra santificação, esse sinônimo seria obediência. Porque, para eu entender que de fato o Áureo é um homem santo, eu preciso perceber que ele é um homem obediente. E tudo isso, meus irmãos, nós precisamos fazer sem murmurações, sem contendas, para que nós possamos brilhar no meio de uma geração corrupta, preservando a palavra da verdade até o dia em que Jesus voltar. Aliás, meus amados irmãos, outra verdade que nós também já falamos para os irmãos aqui em diversas ocasiões. As verdadeiras igrejas, irmão Sebastião, quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, as verdadeiras igrejas serão reconhecidas pela sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos igrejas que se dão a inúmeros procedimentos, digamos assim. Para conhecer a igreja fiel de Jesus, e aqui eu não estou falando de denominações, eu estou falando de pessoas. Para conhecer uma pessoa, uma igreja, de fato, verdadeiramente fiel a Jesus, quanto mais nós nos aproximamos do final dos tempos, esse conhecimento só será possível mediante a caracterização evidente de fidelidade às Escrituras. Quanto mais, irmã Gene, fiéis nós formos às Escrituras, mais parecidos a Cristo nós estaremos. E serão estes que Jesus Cristo preservará até o dia da sua volta, dando-nos o privilégio de subir com Ele para a glória eterna.
Amém? Que nós possamos, meus irmãos, cumprir fielmente com esse desejo. Esse desejo que Paulo demonstrou para os filipenses há 2000 anos atrás e que eu estou demonstrando a vocês hoje. O de preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aliás, em relação a essa segunda parte do versículo 16, eu quero aqui fazer o último destaque da mensagem dessa noite. Vamos ler aqui o versículo 16, parte B. Na parte B, Paulo diz: para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O último destaque, meus irmãos, que eu quero fazer nessa noite. Prestem atenção. Paulo se orgulharia dos crentes de Filipos ao constatar o progresso espiritual deles na volta de Jesus. Para que esse processo fosse real, o apóstolo estava disposto a morrer. Meus irmãos, depois de dizer aqui que os seus irmãos em Cristo da cidade de Filipos deviam se santificar, deviam ficar tranquilos porque Deus estava com eles nesse processo de santificação, que eles não deviam murmurar nem se envolver em contendas, mas que pelo contrário eles deveriam brilhar em meio a uma geração corrupta e preservar a palavra da vida até o dia de Cristo. Paulo então diz: para que eu me glorie do progresso de vocês e não sinta que o meu esforço foi inútil. Meus irmãos, as palavras de Paulo aqui, irmão Cleiton, elas são muito fortes. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, olha, irmãos filipenses, depois de me esforçar pregando a palavra da verdade a vocês, depois de me esforçar instruindo vocês em toda a verdade, o único desejo do meu coração é que no dia que Jesus Cristo voltar, eu possa ver o resultado do progresso espiritual de vocês. Que vocês possam subir comigo e viver comigo na glória eterna. Para que eu não veja no final das contas que o meu esforço foi inútil. E quando é, meus irmãos, que esse esforço é inútil? Quando nós, pregando insistentemente a palavra da verdade, quando nós nos esforçando para instruir cada um dos irmãos na verdade das Escrituras, vemos, meus irmãos, no dia final, que você, ao invés de subir para a glória com Cristo, foi apartado da presença dele. O orgulho para Paulo, meus irmãos, é ver que a semente da fé que ele plantou no coração dos filipenses se cumpriria no dia da volta de Cristo. O meu orgulho, irmão Cleiton, enquanto pregador da palavra de Deus e pastor dessa igreja, será ver que no dia da volta de Jesus, cada um de vocês estará ao meu lado, na presença de Cristo. Naquele dia, meus irmãos, não quero eu ter que pensar que o meu esforço foi inútil. Naquele dia, meus irmãos, não quero eu ter que pensar que toda a minha dedicação e compromisso para com cada um de vocês no ensino da palavra foi um fracasso. Quero eu, meus amados, assim como Paulo, ver o progresso espiritual de cada um de vocês, que deve, como consequência lógica, culminar na sua glorificação
ao lado de Jesus. Amém? Os irmãos vão me dar essa alegria? Amém, irmã Edneia? Amém, irmã Heloísa? Amém, irmão Wilson? Amém, irmão Divones? Espero eu chegar aos pés de Jesus, segurando nas mãos de cada um de vocês. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos, interceda pela pessoa que está à sua volta. Nós não conhecemos todas as pessoas que estão aqui presentes. Por essa razão se faz necessário nós, antes de encerrarmos este culto, darmos a você essa oportunidade. Não por constrangimento, mas por entender a verdade do Evangelho que mais uma vez foi pregada nessa noite. Nós aprendemos, meus amados irmãos, a pregação que hoje foi feita, que nós, enquanto filhos de Deus, precisamos desenvolver a nossa salvação, nos santificando dia após dia, sem murmurações, sem contendas, brilhando em um mundo que jaz no maligno e preservando a palavra da verdade até o dia da volta de Jesus. Para que você possa fazer parte desse processo de santificação, para que você possa brilhar esta luz de Jesus em meio a uma geração corrompida na qual nós vivemos. Antes de mais nada, você precisa nascer de novo. Antes de mais nada, você precisa ser justificado por Jesus. E para que você possa nascer de novo, para que você possa ser justificado aos olhos de Deus, a Bíblia Sagrada ela é bem clara. Você precisa fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo. Eu não sei se todos os que aqui estão presentes já tomaram essa decisão e já fizeram essa aliança com Jesus. Mas como eu disse, eu não conheço a todos. E por essa razão eu não posso encerrar este culto sem dar a você esta oportunidade. A palavra de Deus nos diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você ouviu a palavra de Deus essa noite e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, você terá nesse momento a oportunidade de dizer em alto e bom som: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida completamente em tuas mãos. Se houver alguém nessa noite que deseja fazer essa aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Tudo que nós queremos fazer é orar pela sua vida, selando esse momento único e especial na sua vida enquanto ser humano. O momento em que você faz uma aliança de fé com Jesus e inaugura uma nova vida espiritual diante do nosso Deus e diante da humanidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos que nós queremos orar com você.
Eu não vou insistir mais nessa pergunta, porque a palavra de Deus ela foi pregada. E a palavra por si só, ela já nos desafia a mudar de vida. A palavra de Deus por si só, ela nos desafia a assumir uma postura diante de Deus. A pior, meus irmãos, decisão que um ser humano pode tomar na face da terra é a de viver como se Deus não existisse. A palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4: todo aquele que diz, eu tenho Jesus e não cumpre os seus mandamentos é mentiroso. Não basta dizer eu sou de Jesus, é preciso obedecê-lo. E se você ainda não fez esse compromisso de obediência com Cristo, eu quero então perguntar pela última vez, e mais uma vez quero também enfatizar, que essa decisão não deve ser tomada por constrangimento. Essa decisão não pode ser tomada por persuasão de palavras. Se você está ouvindo o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, não resista ao Espírito e dê esse passo de fé. Se nessa noite você deseja fazer esse compromisso de obediência com Jesus, levante uma de suas mãos e nos dê o privilégio de poder orar pela sua vida. Se não há ninguém, antes de nós orarmos encerrando este culto, eu mais uma vez quero dar a você a oportunidade de apresentar o seu pedido de oração e o seu agradecimento diante de Deus. Se há alguém nessa noite que tem algum pedido de oração ou agradecimento a fazer, se coloque de pé no seu lugar. Eu vou orar pela sua vida nesse instante. E mesmo que você não tenha a oportunidade de externar o seu pedido, Deus que sonda e conhece o seu coração sabe exatamente do que você está precisando. E nós vamos orar. Eu vou orar nesse momento pela sua vida, pedindo a Deus que concretize os seus sonhos, que concretize os seus objetivos, os seus planos, não de acordo com a sua vontade, mas sim de acordo com a vontade do nosso Deus que está nos céus. E você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não fez um compromisso de fé com Jesus Cristo, ore nesse momento entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e me arrependo dos meus pecados. E a partir desse momento eu quero fazer uma aliança de fé, um compromisso de obediência com o Senhor para todo sempre. Faça essa oração nesse instante, enquanto eu estarei orando por cada uma dessas pessoas que se colocaram de pé nessa noite neste lugar, apresentando diante de Deus as suas vidas, os seus pedidos e os seus agradecimentos. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, eu apresento diante do Senhor a vida de todos esses irmãos e irmãs que nessa noite se colocaram de pé, dizendo para o Senhor e para esta igreja que tem um pedido de oração, que tem, ó Pai, uma gratidão, que gostariam, meu Pai, de colocar diante da Tua presença nesse instante. Que o Senhor, ó Pai, receba diante do Teu altar todos os pedidos e agradecimentos que nesse instante estão sendo feitos. E que o Senhor, ó Pai, concretize na vida de cada um de nós todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, todos os nossos objetivos. Que o Senhor receba, ó Pai, o nosso agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. E que todos esses sonhos e planos, ó Pai, possam ser concretizados nas nossas vidas, não conforme o nosso querer, mas sim, ó Pai, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Pois muitos são os propósitos no coração do homem, mas prevalecerá o conselho do Senhor. Essa, ó Pai, é a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Toda a igreja nesse momento se coloque de pé. Vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: desenvolva a sua salvação. Sede santo, como Deus é santo. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, encerrando mais este culto.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que mais uma vez nos foi concedido de poder cultuar ao nosso Deus nessa noite, aqui no templo da Segunda Igreja Batista em Rio Verde. Leva-nos, ó Pai, de volta aos nossos lares nesse instante e completa, Senhor, em nossos corações a mensagem que mais uma vez foi pregada neste momento. Conceda a cada um de nós uma semana, ó Pai, de paz, de tranquilidade, e que nós não percamos nenhuma oportunidade de anunciar a Tua palavra, as Tuas virtudes, às pessoas que estarão à nossa volta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. É bom